Itambi yali twapana tuzanga kuninyiikisa. A todos os santos Hali ya santo eswe do Saurim asaulimbo que nos segue a partir desses meios. ebyeswe nuna kaula amalongiswano ku kaula kuikwachilo ino. Quem seguiu Mwese waiva para transmitir a quem não viu que a nossa irmã os agradeceu e agradeceu a Deus. yose waiva kwase kulumbunuina mkwetu mkoyo sekefileko kusagulila chapangi yetu kufana atupigala kwangana. Vamos falar acerca da vigia sobre a Torre. Ntwanchika kutala ha kulaila ha kaposhi. Se aos que tiveram nos acompanhado ao longo da semana, Nikuli amwe akaulanga malongeso wanu kwa chaposo. falamos do nome do Senhor sendo uma torre forte, Twanja mta hachina ya mwene kuliapa kaposhi mkolo. que a Bíblia está a nos dizer a todos que nele se confia Biblia ina mbingini eso waze akusela kafulele ko muli mwene estão numa grande segurança. eno kali mukingo unene Mas hoje Deus nos inspirou bazambi msono gatohimina para podermos falar sobre a vigia sobre a torre. anga tuhanchikeni kutala ha kulaila ha kaposhi E essa vigia sobre a torre kulaila ha kaposha chino quer dizer que há alguém que está em cima da torre chinalo munu ka ume uli ha kaposhi para vigiar. kanala woka E nós queremos ver o termo vigia kula woka chikaja lubunisa e em contrapartida da vigília, ni kula chakulemba porque temos dois termos que parecem ser semelhantes, ikuma ino yesu yali kuina soloma kuina lifwa mas com algumas nuances. ba ulumbuniso unalihandununa. Aqui hoje nós vamos falar acerca da vigia. Tunanja kutala ha kula woka A vigia é a ação de que a pessoa está velando. kuchili kutalatala munchozo na talatala E quando está velando, muza na talatala não está a dormir. Quer dizer que a pessoa, quando não está dormindo, kasolo kupomba chinalumuruka muze mutsu kasolo kupomba ele assim está vigiando. che kulaila chenacho Mas vigília ba kulawoka é dos termos que acompanha quem está em vigia. chatama chikuma cha akuchamba hali yoze uli herula kaposhi. Agora, aqui, para termos ainda ideia, Bahanga chupeni nyonga lá Abacuque está nos dizer, Habakuke kana tuleze mwenyi no capítulo 2, versículo 1, ka Habakuke kapitulu yali mfunda wa kashi ela estava a dizer, kana mbe mwenyi sobre a minha guarda estarei. Mungu kwata ulailo wami Quer dizer que ela estava sobre a guarda. amusele hanga akafunge E nessa guarda ela estava sobre fortaleza. haufunge uno opwile helula kaposha Mas não só estava lá, mas ele também estava vigiando. kapwile wika haze mchamoko moka loze nikuhona kupomba nawa Quer dizer que ela estava vigiando kana hono kupomba sobre a dor. kali helula kaposha Porque nós vamos falar sobre vigia sobre a dor. ntanja utwala ha uli helula kaposha mba uchi kupomba E nos antigo tempo, muka ngote mkulu os guardas estavam sobre a dor. tulai apwile nikutama hakaposha E quando eles estavam sobre a dor, amu hali helula kaposha durante toda a noite, ufuku weswe então a ação que ele estava fazendo sem dormir, quer dizer que é vigia. chitanga cha kuhona kupomba chekulaila chenacho Quer dizer que estava em falta de sono, não está a dormir, é vigia. katambile kupomba mukana la Então, quando estavam vigiando, amzeyana la toda aquela pessoa à noite não está dormindo, munthu mwense yose ufuku nyika pombele quer dizer que está vigiando. mwinawo kana lawoka Mas é outros termos, mbapo kwamba chipo significa estar velando. chinalumbuluka kana tatala Quando nós vamos dizer que alguém está a velar nyimtama kumwe kana tatala sobre um assunto, kana funga chipo está a chikumba velar kana um talatala doente, umwe quer dizer que está vigiando um doente, kana lawa está controlando um doente. kana talatala mwishi É assim que é Isaías, chocho mkando wa Isaya no seu capítulo 21, Isaya kapitulu makumi ali mikashi Isaías 21, Isaya makumi ali mikashi
Há uma coisa também, vamos falar acerca da vigia. chikuma chiliho mphanja kutaka kula. Isaías, Isaya capítulo 10 vigiar kula e vigília. ni kulawoka Temos vigia e velar, kuli kulawoka kutatala vigília kula e velar e orar. chili kutalatala ni mukulemba hakuhona kupomba. Mas nós estamos a falar da vigia sobre a Torá. Bai tuna hanja utala hakufunga hanja kulama hakishikupomba. E falando da vigia sobre a Torá, Utala kulama chakuna kupomba nos tempos antigos, miaka ya kunyima os guardas estavam em cima da torre tulai akwile heru ya kaposhi para controlar uma cidade, hanga kafunge limbo para ver akatala tali kumona em que direção que o inimigo viria saliliga mbakole makaishilila e avisar ni hanga atoweze a cidade. limbo O guarda é que vigia. kalai mwe wa kulaila. Mas nós todos nos é dito para vigiar. Hapana hali yete teso hana tulezango tulaye Na antiga aliança, os que vigiavam musendo kulu waza kula não poderiam vigiar sobre qualquer sítio, uchukulaila hatihela cheswacho mas tinha que estar em cima da torre. ndote upwe hamlu ha kaposhi Para que isso te ajude a ter uma boa visibilidade. mba kupwahelera kaposhi mchuku kwasa kumona kanawa kwese Não pode ter uma visão dos corvos, das galinhas, watambire watambire kumona ngwe chukwa kwa hanji tusumbi porque eles não conseguem escalar. oke shikuhasa munyina helu nyitachi Mas aliose ave como a águia, kajila wepupa ele tem capacidade yono kakwete kuhasa de voar além chakuhumuka helu nyitachi e consegue de ver tudo que está se passando sobre a chocho terra. mahas mapa nyuhashwa kumona yesu zinalingiwa hashi Então, esses guardas que estavam sobre as torres, wano tulai apwile hakaposhi esses aqui vigiavam. eno apwile nikulawoka É assim, no Isaías 21, mumkanda wa Isaya kapitulo 10 no versículo 5, vamos nos dizer: amfunda mchitano mtivakana mbemwenyi eles põem a mesa, estão de atalaia. Isaya 10 haitano alenu meza selenu kalai. Quer dizer que lá o atalaia lhe colocavam mesa, Kalai amselele mesa estava, quer dizer que estavam vigiando, kana lawoka come e bebem, levantai-vos, príncipe, e untai o escudo. rienu nuenu hindukenu enu alemu senu maji halukepwe. No versículo 6, Fundo msambano porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela e ela que diga o que vi. mfundo isambano mumu mwenye hanambe kulia mingweni senu kalai ambulule chize anamono. O problema do guarda, quando é posto sobre a torre, Chikuma chakalai muze ha musaka poshi é para que ele controla tudo quando ele está vendo hangata letale Yesu zimamuna e avisar o povo. atoweze mbunga. Agora, imagine-me uma sentinela Bachitalenu umwe kalai niópio, kapuputa hanjike shikumona kale ni kole ya meso solo kumona kusu essa aqui vai fazer para que o inimigo entrasse. yono kuma mecha mkokole manjila Não é por seu querer, mas por não ter as capacidades. hikuzanga chenyu alioze amuke shinyu kuhasa cha kumona. E agora, se você colocar-lhe como
sentinela, guarda. Yena mumusa yono linyi kupinda cha meso go kalai. Toda cidade entrará no perigo. Limboliese mulinjira mutoji. Porque a guarda, aliás, a sentinela, o atalaia, não tem capacidade de ver. Mumukalai handika funga. Uhasa cha kumona kishinacho. Porque aqui a escritura é clara, está dizendo: Sene ko chinambi hatoma ngwini. põe sobre a torre Musenu hakaposhi. para que ele vigie. Anga alawoke. Queremos falar dessa vigia sobre a torre, Handika kutala ha kulawo ka. para que ele controle tudo. Anga kalai atale tale Yesu. Mas isso não é numa forma literal, Aino hiko muskuhanjika wika. mas é numa forma profética. Alose chiri mukupacha profeto. Onde ao longo da semana nós dissemos, Muze mumposo longo sangue wetu. realmente o Senhor Mwene é uma forte torre gari kaposha. e todos nele se confiam. Yesu akufulira mbi Quer mwene. dizer que a verdadeira vigia Ulawo kacha mwene. é no Senhor. Ndo chikwe muli mwene. É por isso, Keshika chino. no versículo Mufunda 7, quer dizer, porque aí a escritura é clara, chisono kichana handika atoma ngwini. a sentinela tinha que se pôr, Kana ichamtamba kupwa. se colocar sobre a torre, Apwe haelula kaposha. e ele tem que dizer alguma coisa que ele vai ver. Muze mapaka posha. Ndo ambulule Yesu izana mono. Nós também, o Senhor Jesus Cristo Yeche mwene Yesu Kristo. nos disse vigiar. Kana tutesa mwenye tulawoke. Mas eu quero falar ainda da vigia da antiga aliança. Bangu chahanjike ha ulaila cha usendo okulukulu. E a sentinela, quando estava sobre a torre, Jikala imsapila ha na sua vigia, Kulawo a kachini. missão que lhe foi dada, Limoza muhele. tudo quando ele vê, Yesu para mamona. que diga alguma coisa Aga alweze. aos ouvintes, Kuliwaze para que ele diga alguma coisa alweze. sobre a cidade, Tutala hali. porque a torre estava colocada Musele. na cidade Numbonge. para que possa controlar todos os quatro cantos da cidade, Aga apeni ko amone mbango Yesu em todas as direções. Yima majila Yesu. Por onde ele poderia descobrir um perigo, Kuze kalai mamona utozi. ele tinha que alertar Anga akanyamise. a cidade Akanyamise ali mulimbo. para dizer: Alweze mwini. no Oriente, Kuchivumbuko. ou no Ocidente, Anji kuchitokelo. ou talvez Anji no Norte, kuuto. ou no Sul, Anji kusango. descobrir algo de errado. Chimwe cha uhenge chiliko. Ele tinha que ter a visão. Kalai cha mdamba amone É chenacho. por isso a escritura é clara, está dizendo: quando ele pôs sobre a torre, Muzeha msaha mulu hakaposha. para que ele diga tudo quando ele Anga vê, Yesu ize mamona ambulule. para alertar a cidade. Akanyamise limbo. No versículo você está dizendo: Fundo shimbia likana mbenyi. e quando vir um bando com cavaleiro a par, um bando de jumento e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. Yamona akwatuvalu ali akwakwenda hali imbulu nyi akwakwenda hali tumelu yapanjika kanawa yapanjika chikolo. Quer dizer que ele tem que observar bem. Ndo ataleka nawa Quando ele ouve, quando ele muzemeka vê muzemamona um perigo, utoji sendo atalaia, amuye kalai sendo ele está na torre sobre a vigia, amuli ha kaposhi Está vigiando. kanana woka. versículo 8 diz: Ndo anaki mweni e clamou como um leão: bayakololoka ngwendumba Senhor, ngwenyi mwene sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, ngunamana hakaposhi wakalai nganganga de mwana wese dia e de guarda, me ponho noite inteira. nganganga mwana weswe nyikokweni kuma. Quer dizer, essa sentinela de noite e de dia, Yono kalai kanamani hafuku nyumwalwa
está lá em cima da torre. Não tem kala como. munhu keshimulale kukatuka Para comer akale hakulya a comida chenyi levado aí. kana muhela chikala chilila zeheni Porque todo o destino da cidade está nas mãos dele. mumu kutalatala chesu salimbo chili mmoko Se chali ele não verá, nyika lawo é por isso mesmo nós aqui em Angola Angola, chipaye chikulukungola os guardas kulai que têm vigiando waza kulaila os armazéns, as lojas, umanjala maloja ele tem que ficar atento. do akanyame Se não ficar atento, nyika kanyamine ele está em perigo. ayo entangu mutoshali Porque os bandidos virão, ilapa mzemeza quando vem, a primeira das coisas, chuma chitangu ele desarmar. kumtambula uta Quando é desarmado, kumtambula ito yesu zali nayo temos recebido notícias. twakuiva mijimbo Há muitos dos guardas, tulayanji a arma é recebida, uta kumtambula ele pessoalmente iye mwene é amarrado. amukasa Depois de ele amarrar, jahamukasa oxalá que lhe deixa com a vida. amwemba nyima yuga mamuchikini Mas senão, nyika ele é vitimado. mwe mutangu kufa E quando morre, zehafa tudo quando ele estava protegendo eso wazi ni yesu kapanga lama é saqueado. yesu mwayi Então, imaginemos, isso é no natural. acho mtusemeu Agora, no espiritual, Deus colocou sobre a torre akaposha os que estão vigiando, wazana lawo para que quando eles verem o perigo, mamu na uto não se calem, mas falem, aloza anjike avise a população. bisembunga Em que momento chegamos? botalenola Em toheta que hora chegamos? talenola ikatuli E onde o outro aqui ishka mketo velava. walawo Mas kele nós, Cristo nos disse, yete kristo anatuleza ngwini vigiai. lenu Agora, aqui nisso uma pessoa que está sobre a torre, himo tumuika kuli hakaposha mas todo que é cristão, kwa kristo mwe ele deve vigiar. tamba kula Se a sentinela nyika lai outra hora subia sobre a torre, nyinyi e hakaposha para que ela acrescente mais altura, aliwezele kumbandu num ponto mais elevado, apehelu para que ele consiga controlar em todos os cantos, mbango jesu para descobrir aonde ahase kusaula nikumona que o adversário, o ulihi inimigo, mkwakole ele virá. akeshilila Agora, escutai, hapana panchikeni é 1 Pedro capítulo 5, petro mtangu vitano disse-nos assim. kanatuleza chino 1 Pedro capítulo 5, mkanda wa petro kapitulu 5 Pedro está nos dizendo que petro kanatuleza ngwini agora o nosso adversário, apira mkwakole wetu ele está à nossa volta, kali kulumbulye bramando como leão, procurando quem que ele vai devorar. iyeyoze mapapulula Hã? E a Bíblia o que está nos dizendo? biblia ikenatuleza Estamos em 1 Pedro tuli mkanda wa petro mtangu capítulo 5, kapitulu 5 versículo 6. mfunda wemsambano Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. petro mtangu 5 mfunda wemsambano kashika likeheseno kushira kokole ya ntundo la zambi hanga akanunanga mise amwaka wenyi Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. shimbyali unjikenu ipikalo yenu yesu kuli iye mumu iye kakunufunga Já tivermos falado quando falamos sobre as aflições, itirahanja kulumze tunaliokusangutala hinyengo apesar do que está acontecendo, yesu itemikuwana descarrega todo o teu peso sobre ele, Jesus. tula itelie kulema chechesu hali yesu Ele tem cuidado de nós. iye mewakutufunga Ele é quem nos cuida iye mewakutulama de dia e de noite. fukunyi Mas mwanzo aqui o apóstolo Paulo continua a dizer, akalunga nikwamba mwenyi no versículo 8, funda wanake sede sóbrio. keyelenu yenwene Quer dizer que a sobriedade kupacha kukeya é uma forma de que a pessoa está consciente do que está fazendo, chili kupacha muntu kali nyishinde kenye yaiza na lili está sério, kali nchitaizo não está bêbado, hii kwamba nguhandikana kali é muzengi sóbrio. alioze nyimana zenyu nimeka nawo
aqui é uma obrigação ser sóbrio. hano shinjila lumengo nyikanya menu No versículo, na parte outra, diz: vigiai. chanda chuko handi kusoneka chuko kana mengo lawo kenu E nós estamos a falar da vigia sobre a Torá. tena handi utala hakulawo ka hakaposhi Vamos vigiar aqui agora. hapare tumtala ka hayika Os outros que estão sobre a Torá numa cidade akwetwaza pili handi yosu pili hakaposhi mumo kula mali é para controlar hanga funge em que canto que o inimigo ele pode vir. ataneni kumona mbango ikenje mkokhole makeshilila Ele não pode estar lá katamire kupa em cima handi da torre, hakaposhi sonegando, bani kana nongoka dormindo. handi kana pombo Não, Ka. mas vigiar. ayoze mkulawoka Pedro, aqui no versículo 8, Pedro hano devemos ser sóbrios. kufunda nake kana dume mitula tukeyelenu Não seja bêbado, kana nukwa izengi nem só da bebida, iwe kakuzengi mas alioze de todas as consciências da carne. mtwana ausolo weso msunya Há hoje muita gente atwanja liko msoni já se esqueceram da missão que eles têm, kula maha mlimoza De vigiar. wakulawoka porque mumu estamos num perigo. zoli mutoji Pedro continua a dizer: Petro kana nunga vigiai, lenu porque o diabo, muri apo vosso adversário, mkwakhole yenu anda em derredor, kana kakujingajinga bramando como leão, kololo kangwenzumba buscando a quem possa tragar. kufupa yoze mahasa kumupapulula Ser cristão kwa Kristo é uma vida kuli umemona que merece muitos cuidados, atela kukela muita atenção, kulakanyama chini vigiando. lawo E nós já dissemos que vigiar kula significa é como de noite, kile ufuku os outros estão a dormir, mas você está a velar. una la Agora, a época em que nós chegamos é de vigiar, porque o nosso adversário, kwakhole wetu o nosso adversário não é o nosso próximo, iko mwenyembo o nosso adversário é o diabo. Mas diabo esse diabo pode entrar asa kunjila no teu próximo, muri mwenyembo we pode entrar nos teus familiares, pode entrar nos teus colegas, pode entrar nos teus próprios filhos. muri ana je na mwene É que a Escritura está nos esclarecendo. Ele está à vossa volta, bramando como leão, kololo kangwenzumba procurando aquele que vai tragar. iya mahasa iya yose Mas o que é que nós podemos fazer katika tutamba kulinda para vencer o diabo katukumbele hapo que está clamando, está bramando como leão, procurando quem que vai devorar? anafupa yose mapapulula Muito mais nesses últimos dias, kana chinja batanga na kusoro o diabo Satanás diabo satana tem toda espécie de armamento, kali mitundo yesu ya mata jingi está clamando kana kololoka a cada hora olanyola à volta dos cristãos, kali kana jinga kuliko kulumbira kwa Kristo em todos os cantos por onde as pessoas passam, kwese kuza kwa Kristo anapalikila eles estão expostos a um perigo. kali mutoji Mas agora, o apóstolo Pedro está dizendo, apostol Petro kana ele está à vossa volta. bili hapo kali kulumbulenu Você deve ser ciente de que, yo pelichita izo mwene desde que você aceitou Jesus, katunzo wataiza Yesu é como Israel, wapango Israeli desde que eles se determinaram que vão adorar o Deus dele lá no deserto, kata haza taizile kuwaila zambio mpuya lá o faraó farao iniciou a les perseguir. yapta kwa kaujola Recordai-vos do Daniel, eulukero ali Danieli desde que ele negou muze alitunyile de não se prostrar perante a estátua, kuhona kuliumba kulikaponya porque segundo a lei de Deus kulita nchimbi ya zambi foi dito: Ambire- ó Israel, saiba que o Senhor teu Deus ikango mwene zambi é o único, kali muwiki o adorará ele só. mwe mukawaila Não são dois nem três, hiko ali hanja tatu ele é único. alioze umuwika E está escrito que não se prostrará
kanda ukalumba perante uma estátua. uchikumesha kaponya Então o judeu, o israelita, umwe kayunda ele é avisado sobre essas coisas, hana mukanya mesmo na terra alheia, mesmo no país estrangeiro. É como todos os cristãos sobre esta terra, é um estrangeiro e peregrino. Não temos cidade permanente sobre esta terra. A nossa cidade é celestial. Enquanto estamos sobre esta terra, saiba que nessa peregrinação estamos a passar sobre as áreas selvagens, por onde tem os animais, leões, da forma que estamos a ler aqui. Na época de Daniel, quando Daniel disse: eu não vou aceitar adorar outro Deus estrangeiro, um Deus estranho, fora de Deus. Tudo que vem é idolatria. Antes de tudo é Deus. O resto é depois. É por isso, no tempo de Daniel, você sabe a história como foi. Os seus amigos, à volta dele, lhe conspiraram. Porque ele era homem das orações. Eles não poderiam lhe apanhar em nenhuma infração. Inventaram uma lei para penalizar o justo Daniel. E quando que a Escritura diz, essa é uma mensagem que eu dou aos fazedores das leis. Toda lei que vem para penalizar o justo, Deus em Isaías disse alguma coisa. Daniel fizeram-lhe uma lei só para lhe penalizar na sua adoração. Mas Isaías já tivera dito. Depois vamos voltar no nosso livro de Pedro. Essa é uma advertência que eu dou a todo mundo. Antes de podermos sair desta terra, antes do rapto, porque nós cremos que haverá um arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, haverá grandes coisas, tremendas. Saiba que a perdição, mas antes que aquilo aconteça, Deus está te dizendo: vigia. Daniel fizeram uma lei, mas Isaías está dizendo, capítulo 10, ai dos que decretam lei injusta, versículo 1. Lamba kuliwaze akukolesa shimbi ja uhenge. E dos escrivãos que escrevem perversidades. Ni akwakusoneka waze akusonyeka upinjiso. Para prejudicar os pobres em juízo. Hanga akachinde iswale. E para arrebatar o dinheiro, o direito dos aflitos do meu povo. Akachinde iswale kanda awana upatilo. Akeye chize chatela kuli iswale ja atujami. E para despojar as viúvas e para roubar os órfãos. Famishi kapa upite wo wakupunda. Akatenge anashiwa ngwe kulyacho. Aqui nós descobrimos lá em Isaías
A todos que decretam as leis injustas, quando Deus está a dizer ai deles todos, quer dizer que há um castigo que vem, que seja sobre os reis, os governantes, mesmo que seja você, patrão, no teu estatuto, todo o regulamento é só para o teu benefício, penalizando o trabalhador. Deus está dizendo ai de todos que decretam essas leis para penalizar os pobres. Mas isso aconteceu com Daniel quando estava em Babilônia. Lhe disseram a todos que endereçaram a oração a um outro Deus além do Deus dele de Babilônia, que era estátua. Daniel disse: eu nunca vou me prostrar perante uma estátua. É por isso mesmo em Jeremias, antes de acabarmos o nosso Pedro, que está nos chamar a atenção, em Jeremias capítulo 10, isso é para dizer que todo que é israelita nunca adorará um Deus estranho, uma estátua, porque lhe foi dito que adorarás somente o único Deus. E nós sabemos que o Jeová do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus para adorar. Mas que em Jeremias, no seu capítulo 10, diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Jeremias 10 mfundo wa kashi enu akwamunyati wa Israeli yivenu lije anambe Yehova. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Versículo 3: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e com ouro enfeita, 4. Acho mau wahisanyi prata ni ouro, com prego e com martelo o firma para que não se mova. Mau kolesa nyimuhato nyimbambo chocho kuwahashile kulisunga. São como a palmeira, obra torneada, mas não pode falar, necessita de quem os leve, porquanto não pode andar, não tenhas receio deles, pois não pode fazer mal, nem tampouco tem poder de fazer o bem. Fundo mchitano tuponya to kapangwe mutondo wa kuola kahashile kuhanjika chatamba kwambata momo kahashile kwenda kanda nwavila woma momo kahashile kulinga chipi chipwe tachi já kulinga chipema kishi najo. Meu precioso irmão, a tu que estás à volta das tradições, procurando a proteção nas raízes, procurando a proteção por de volta das pessoas. Se Deus não proteger, tudo quando você chama proteção é vão. O único que proteja é o Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há proteção. Porque a Escritura está clara que aquela estátua nem bem
não puder de fazer o verteio, da forma que te enganaram, tem que proteger a tua casa. Mas quem é esse que vai proteger a tua casa? 2 anos depois, o protetor que protegeu a tua casa também morreu. E te sujou. E na presença do Senhor você não vai entrar. Denunciem todas aquelas coisas. Jeremias nos disse: os deuses deles, boca tem, não fala, perna tem, não anda, braço tem, não age. É por isso, preciosos irmãos, Daniel, que conhecia a lei de Deus, ela disse: não, eu não posso adorar a estátua. E a lei já foi decretada e não se poderá revogar, segundo os médios e persas. E quem que poderia violar a lei, ele seria lançado na cova dos leões. E o Pedro está nos dizendo que o diabo, vosso adversário, está à vossa volta, bramando como leão, procurando quem que ele vai devorar. Lá Daniel era numa cova dos leões, por ter protegido, por ter velado sobre a palavra de Deus. Ele vigiava sobre a palavra de Deus. E isso lhe trouxe problema para lhe pôr na cova dos leões. E assim, quando foi lançado para a cova dos leões, o nosso Deus, ele nem vem antes nem atrasado, na hora H. Tudo é bom para nós. Tudo concorre ao bem dos que amam o Senhor. Outro mal vem por nosso bem. Não possa quebrar a palavra para satisfazer as pessoas. Cuida da palavra, porque a palavra de Deus é que te proteja. Aqui, Daniel na cova dos leões. E o rei estava triste porque lhe amava. Muitas das vezes, nem todas as leis é que os grandes mandatários estão de acordo, mas muitas das vezes é a influência dos que estão à volta só para satisfazer os seus caprichos. Mas que toda lei que vai contra as escrituras, porque a verdadeira justiça é Deus, ele é próprio, porque Deus ele é justo. É por isso, meus preciosos irmãos, Daniel na cova dos leões, Deus Jeová toma forma da coluna de fogo, desceu na cova dos leões, e os leões temem o fogo. Meu irmão, nessas coisas do combate do Espírito, não procura a tua forma. O Criador de todas as coisas é Deus, ele é próprio. Então, se você está num perigo, você invoca o Senhor. Se você está a ver que algo tem um perigo na tua torre, por onde você subir, por onde está dentro da palavra, descobriste uma falha, você não tem poder de como combater, mas a única alternativa, obedeça, submete-te a Deus, como a Escritura vai nos dizer, como Daniel. Aqui mesmo o apóstolo Pedro, ele nos disse, no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro,
Mfundo wanake capítulo 5 Petro mutangu. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Petro mutangu 5 hanake keyelenu lenu mumu mkwakole yenu ndiapo ngwenjumba wakuhanjika nyilundunjila kakwendangana nyikufupa yoze mahasa kumpapulula. Versículo 9, ao qual resisti firme na fé. Limikenu nenyi nyikulikwisa mufulelo. A arma que Deus está nos dando sobre a tua torre como sentinela. Por nós estamos a falar da vigia sobre a torre. Nós explicamos que nos antigos tempos a cidade estava sobre o destino da sentinela ou do guarda. Hoje nós chamamos segurança. Ele que velava sobre toda a cidade para controlar em que lado que o inimigo viria. E quando ele descobria, tinha que denunciar. Mas nós agora, Jesus Cristo, o apóstolo Pedro está dizendo nesses últimos dias, nós devemos ser sóbrios, vigiando, porque o nosso adversário diabo, ele está a nossa volta, bramando como leão. Mas o mesmo diabo, na antiga aliança, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, o nosso Deus foi para acudir Daniel. Ele tiverá tomado a forma da coluna de fogo. O bem nesses últimos dias. Deus nos prometeu realmente um profeta. E este profeta, sendo na terra, há uma confirmação da mesma coluna de fogo que tivera entrado na cova dos leões para proteger Daniel dos leões. E no dia seguinte o rei pensava que aqueles leões famintos encontraria Daniel devorado. Não tem nesse que osso. Mas bem cedo o rei, quando bateu na porta da cova dos leões, com uma voz tão triste: Daniel, será que o teu Deus te livrou dos leões? Algo que nunca aconteceu. Humano dentro dos leões, no meio dos leões. Ele respondeu: orei. Sim, Deus mandou seu anjo em forma de coluna de fogo, porque sou inocente de todas as acusações. É por isso me livrou. Aquilo trouxe alegria ao rei. Era uma demonstração. Irmão, apesar das acusações, apesar das dificuldades, persevera. O Deus de Daniel é o nosso Deus de Samaria. A prova concreta, tu que é da mensagem, sabes que essa mensagem foi confirmada pela coluna de fogo. Agora, pergunta-te, o apóstolo Pedro está dizendo: o diabo está à volta de nós como leão. Mas tu que é da mensagem, Deus tomou a coluna de fogo, mandou. E o profeta disse: não se o Brana for enterrado, a coluna de fogo não será enterrada, continuará dentro da igreja. Porque esta mesma mensagem está nos preparando para o arrebatamento.
E a coluna de fogo, hoje, se bem que quantas vezes você não vê, mas que é uma realidade. A todos que criam a mensagem, o sobrenatural está lá. Mesmo se você não está a ver, é como hoje é uma grande discussão desses que vão desse lado, outro desse lado. Para alguns dizem, para hoje aceitarmos que tu és ministério, a mensagem está lá. Queremos ver aquela coluna de fogo. Agora queres também fazer as fotos. Não, a coluna de fogo que eu falo não é da foto. Aquela da foto foi a confirmação de que a mensagem é verdadeira. Mesmo que Branham me falou de que por todos e por onde essa mensagem todos que têm a palavra, porque a palavra é clara, 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele é Jesus. Mas hoje, que forma que vai estar conosco? Porque o corpo está lá com o sacrifício. Mas agora o Espírito Santo, quando vem, mesmo se você não vê, aquela forma do Espírito Santo que vem, porque ele disse, hoje, daqui a pouco, não me vereis. O mundo não me verá, mas vocês me vereis. Por quê? Estarei convosco. Aquele convosco é a presença do sobrenatural, que é o mesmo Jesus Cristo que mandou o Espírito Santo na igreja, que você não vê. Se tu ainda não és santificado, aquele Espírito Santo está em cima de ti, te controlando, porque o mensageiro disse, a justificação não é o Espírito Santo, mas é a obra do Espírito Santo. A santificação não é o Espírito Santo, mas é a obra do Espírito Santo. Até quando o Espírito Santo vai entrar em você? Mas antes de entrar, primeiramente, a obra da justificação. Quer dizer que Jesus Cristo com você, o Espírito Santo que te conduz na obediência da palavra. Quando você obedece, o mesmo Espírito Santo que ainda não está em você, mas está sobre você. É como quando o profeta pregou a pomba e o cordeiro. Ele disse, através dos teus maus comportamentos, o Espírito Santo lhe está fora de ti. Aquele Espírito Santo que sai de ti não é do selamento, é aquela unção que vem, a presença de Deus que vem para te conduzir, para velar contra todo o poder do diabo Satanás. Ele toma a forma do leão, mas Deus toma a forma da coluna de fogo. Os outros dizem, opa, nós, aquelas coisas do Espírito da coluna de fogo é só para Branham. A coluna de fogo não é só para Branham. A coluna de fogo não acompanhou Branham, acompanhou a mensagem para lhe confirmar que a mensagem é verdade. É por isso que ela dizia, João Batista, foste enviado para preparar a minha primeira vinda, mas tu tens a mensagem que prepara. Então, tendo a mensagem, a letra mata, o Espírito que vivifica. Nós devemos adorar o nosso Deus em verdade e em Espírito. Quer dizer que a verdade é a palavra, a mensagem da hora sobre a brochura, mas que tem que haver o dinamismo, o poder da ressurreição, que é o Espírito Santo, que vem ativando esta palavra em você. Então eu queria só justificar essa parte. Para nós, hoje, Cristo nos diz vigia. Mas quando ele está nos dizendo que vigiar, nem só vigiar, tem que vigiar e orar.
Chakutamba kula ni kulemba. É o que ele disse Ina ya nambe. na nossa dor. Hakaposha ketu. Devemos vigiar e orar. Hakaposhi ketu atamba kula ni kulemba. Quem não ora Mwese yose keshikulemba. não está vigiando. Kuso kula. Versículo 21, Lucas, versículo 35 a 36. Porque virá como um laço. Aqui é Jesus que está falando. Hano Yesu na hanjika Luka makumi ali nikashi. Putikira hama makumi atatu nikashi. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Luka makumi ali nikashi kutangila hama makumi atatu nikashi. Chize chene nyene na wa 35. Tukolekene Luka makumi ali nikashi kutangila hama makumi atatu nitano. Momo chocho mulikeza haliwaze eswe akutfama hakuzazuluka chahashi heswe. Agora, já que aquele dia virá de improviso, o que a palavra está nos pedir? Amuli kupachitize mchikeza cha kutungu muna ikalishi linatuweza. Jesus Cristo, em versículo 36, está dizendo: Yesu Kristo kana hanjika mfunda makumi atatu nyisama. Ele está dizendo: vigiai. Wenyu lenu. Pois em todo o tempo, alioze lenu hashimbuli eswe. Orando. Nikulumba. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Hanga nukakumbe nukapuluke kuyino yuma yeswe muyikapwa nukamane kumeso jamwe mwana mutu. Aos que estão se dizer, então, se Deus é bom, nós somos cristãos, por que ele não está a tirar esses obstáculos, essas tentações? Amwekana mbengo mbazambi kali mupema mbahe kuchika solo kuchiza ikwiko ino ipikalo ino yeseko yesu. Não, ele não nos prometeu para tirar, ele nos prometeu que nós devemos vigiar. Amém. Nós devemos orar. Kakatulake nyenengo yenye makachiza ino alioze yatulake nyengo tatamba kula kulemba para que quando essas coisas acontecerem nós conseguirmos estarmos de pé kahase kujikiza para vencer. Anga tukakumbe. E eu estou me rindo com muitas pessoas. São cristãos, mas as coisas que está a se fazer. Quando o problema surge, o que eles estão a fazer? Abandona o caminho de Deus. Procura os caminhos de mentira. Procura outras formas que não sei como é definir. O mais importante é ele se conformar com a civilização atual. Sim, pode ser considerado. Mas verifique qual caminho que você utilizou. Cristo está vindo. Cristo caneza. Ele está nos dizer: vigiai. Cuidado. Kayamenu. Para que aquele dia não venha me surpreender. E como arma é ficar atento. Antes que Cristo vai para Golgota, ele foi para Getsemane. Em Getsemane, levou consigo os discípulos, sabendo que o dia da tentação, a hora da tentação estava a se aproximar. E a única forma para ele vencer era orar.
não foi sozinho, levou consigo seus discípulos. Em Mateus capítulo 26, aliás. Mateus capítulo 26. Ele, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 40. Yesu Cristo mufunda 40. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro. Mateus 26 hamfunda 40. Yesu akuli tumbaje tweni yawana mutulo yamba kuli Petro ngweni. Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Kuma kuno hashile kula hamwenyi yami ola imuika nyi. Quer dizer que era uma noite de vigia. Mayapile ufuku wa kula. E Cristo está nos dizendo, vocês também. Quando aquele dia está se aproximando, vigiai, orai. Jesus Cristo foi com os discípulos. Jesus avançou um pouco além. Os seus discípulos ficaram algures. Jesus Cristo orou. Quando voltou, lhes encontrou endormecido. Perguntou: nem uma hora puderam vigiar comigo? Agora não sei nem se sou do profético. Então, se por onde a minha irmã ou meu irmão se encontra, será que estás vigiando ou estás adormecendo? No versículo 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está nos pedindo para orar. Na mensagem, Israel e a igreja, aqui essas duas palavras, vigia e vigília. Vigília é a ação de orar à noite. Mas vigia é o estado da pessoa que não está a dormir. Quem não está a dormir está vigiando. Mas quando você acrescenta lá a oração, se chama vigília. E Cristo está nos dizer, vigiai e orai. Que significa, nesses momentos, devemos ser vigilantes. E esse vigilante é profeticamente velar sobre todos os acontecimentos. E quando você descobrir um dos acontecimentos, que a hora já está pronta, Jesus está dizendo, ora para que não caia em tentação. Deus não nos prometeu para tirar a tentação, menos prometeu para que orássemos e pela fé possamos resistir ao diabo Satanás. E a Escritura está dizendo, ele fugirá longe de nós. E aqui na mensagem Israel e a igreja, na parte Israel no Egito, no parágrafo 92, diz assim: agora você ouve as pessoas dizerem, vamos ter uma reunião de vigília. Glória a Deus. Vamos voltar. Dizem, glória a Deus. Vamos vigiar pelo Espírito Santo. Não há tal coisa como essa. Vigiar não significa orar. Vigiar significa esperar.
chili kutatala. Quantos sabem que a palavra vigiar significa esperar? Angai anachininka ngo chikuma kulawoka chinalu munuka kutatala. Jesus disse: Yesu yamba wini. Ficai ali na cidade de Jerusalém Sereno muri Yerusalemu. até que Ndo a promessa vos seja dada. chila kenyo anwe hecho. Quando alguém estava lá, Mose umwe na lawoka. quer dizer que está esperando, está controlando, está kana vigiando. kana muna, kana lawoka. Mas, Aliose. quando nós falamos da vigília, Letra hantika kulawoka. então ele continua a dizer: Kana nunga kwamba enquanto Pedro falava estas palavras, Mose te Petro na hantika malishi o wana. Espírito Santo caiu sobre eles. Vitum santo ejira E haliye. quando Paulo impôs as mãos sobre eles, Mose Paulo hasamo hasaika mo. o Espírito Santo veio. Vitum santo Correto. Yanjira Correto. chinalite. Veja, Tala. não esperando, Katamnyine. o Espírito Santo estava ali e deu-lhe o batismo do Espírito Santo em confirmação da sua fé. Espírito Santo te hari kali haz. Aliose yamunjila yanjira mliye mumu kushinda kenya hafulelo wenyu. Aqui nos Atos Apóstolos, vamos ver uma parte para iluminarmos. Mwilinga apostolo talendo bechahanda hanga twansekumanuna. No capítulo 1, quando Jesus Cristo também prometeu Mwilinga kashi muze Yesu Kristo ne wala o kenya. Espírito Santo, Wala kenya ni Espírito ele Santo. disse: ficai em Jerusalém. Yamba wenyu. Tamenu Jerusalem. Esperai em Jerusalém. Talatalenu Jerusalem. Quer dizer que vigiai. Lawoka. E eles não poderiam só esperar Kakatamleka kutalatala. sem orar. Akeshi kulemba. Vigiar é esperar, Kutala kulawoka chekutatala. porque quando estás a esperar, Muse unatatala. não espera só Kanda utala Ela disse, vigiai lenu e orai. lembe. E quando estás a orar, é vigília. É ação de orar durante a noite. Lemba haufuku. Aqui Jesus Cristo disse Yesu Kristo analembe wenyu. no Atos capítulo 1, versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouviste. Yilinga mukanda kapitulo mtangu tangila Yohana yiye nikukunguluka hamweno ya kanjisa wenyi kanda nukatuka ku Yerusaleme alioze nukatwaminyine chilakenyo cha mwetata chize ngwenyi chize nwa chivuile kulo kuliyami. Então, para nós, a grande promessa é o retorno de Jesus Cristo. Hali yetu chilakenyo chinene tulinacho kuhiluka cha Yesu É o Kristo arrebatamento. ni kuzezuka Estamos a esperar. chetu Enquanto natatala estás a esperar, significa muze que estás a vigiar. unatatala uli mkulawoka Não fica distraído. kanda upo milalo Todos os sinais já nos foram ila dados. Yesu hatu solo ilayo Então, para ser atentos, ba tukanyamenu devemos orar. tatamba Todo kulemba ola Essa Yesu exortação kutakamisa que chino nós queríamos dizer, chetu apa dar nacho aos irmãos, às uweze kuhana irmãs, wanzumunyi mapangi esperando essas coisas, kutatala hima ino nós devemos orar, tatamba kulemba jejuar, ulitamina kulya para que tenhamos anga as armas, tukwenyi para que a mata nossa fé anga ufulelo wetu seja efetiva. upe Se ungunu não for, nyiku chapule a chocho coisa te passará chikuma chino e mchikupalika você ficará na distração. nimusala milalo Tudo que estão a ver, Yesu enamono daqui a pouco passa. wipalika A única esperança para a tatala esposa chimwika na nzungi é gritar: kukololoka Maranata, Maranata Jesus Cristo, Yesu Kristu venha. kanisa Que o Senhor tria Deus mwene zambi Nos abençoe anuwaise ricamente. yupichi weswe